Talvez meu relato não seja um daqueles extremamente fortes, suponho, mas ainda assim é uma história que até minha família ouve com receio. Eles acham que é produto do medo, que naquela noite eu simplesmente perdi o controle. Como disse, talvez não seja tão forte, com isso será difícil que acreditem em mim. Se não o fizerem, entenderei. Minha família cresceu em uma vila que cada vez mais se torna deserta. Tínhamos medo de sair às ruas que eram continuamente patrulhadas por criminosos, como acontece em lugares afastados, onde de repente chega um grupo de crime organizado e toma o controle. Por isso nos mudamos para a capital, meus pais, meus irmãos e eu. Lá na capital, já nos esperavam todos os meus tios, que assim que meus avós morreram, deixaram minha cidade. Nós éramos os únicos da família que permanecia lá. Fizemos isso até quando pudemos. Pouco depois, algo aconteceu e os criminosos foram embora, mas o dano já estava feito. Aquilo se tornou uma vila fantasma. Restaram apenas um punhado de habitantes, pessoas muito velhas ou muito cansadas para começar de novo em outro lugar. Depois, soubemos que os que ficaram foram se apropriando de nossas terras, que nossa casa estava em ruínas, destruída por pessoas que entraram apenas para acabar com tudo. Eu queria verificar isso, mas nunca houve a menor razão para voltar lá. Até o ano retrasado, mais ou menos por estas datas. Trabalho com um arquiteto que foi encarregado de construir vários depósitos em um vilarejo a 1 hora daquele lugar em que cresci. Já tínhamos ido ver os terrenos, mas houve um problema, uma correção nos limites, e eu tive que ir confirmar se todos os novos dados que tínhamos estavam agora corretos. Ramon, o arquiteto, só confia em mim quando as coisas se tornam complicadas. Então eu tive que ir, mesmo que fosse sozinho. Acabou ficando tarde. Eram 4 da tarde quando ainda estava medindo por lá e percebi que era hora de voltar. Recolhi minhas coisas, carreguei toda a caminhonete e me apressei para retornar. Liguei o rádio. Ouvia uma espécie de estação religiosa. Era a única que eu conseguia mais ou menos sintonizar. Caso contrário, estaria em completo silêncio, pois meu telefone também não tinha sinal. Assim comecei a dirigir de volta para casa. Quando peguei a estrada, percebi o quão perto estava da minha antiga vila. Se o que me disseram era correto, não seria um problema ir e ver o que havia acontecido com o lugar onde cresci. Era a única vez que estaria por lá com tempo para dar uma olhada no que quer que fosse agora. Não resistia à curiosidade. Queria ver, arriscar que meu coração se partisse. Infelizmente não estava preparado para o que encontrei. Aquilo parecia completamente abandonado. A única coisa que parecia funcionar era a mercearia de Dona Conceição. Achei incrível. Se restassem 3 ou 4 famílias, já era muito, pois não se via ninguém. Do que a pobre Conceição vivia se não havia mais ninguém para vender? Talvez auxílio, pensei. Certamente os que permaneceram no lugar eram aqueles que podiam plantar sua comida, que tinham animais de fazenda. Fui cumprimentá-la e ela não me reconheceu. Não me ofendi. Comprei alguns biscoitos de polvilho que depois percebi que estavam vencidos há 2 anos. A pobre mulher mal tinha forças para espantar as moscas. Disse-lhe que eu tinha morado lá quando era pequeno. Ela disse que sentia muito que eu tivesse que voltar. Comecei a perguntar sobre meus amigos, sobre as pessoas do lugar, e a resposta era sempre a mesma. Ou tinham ido embora, entrado no tráfico, ou estavam mortos. Até que perguntei sobre Justino. Ele ainda estava por lá, na mesma casa de sempre. Por algum motivo isso me alegrou o coração. Justino era um colega da escola, do primário. Não era meu amigo, mas fui muito cruel com ele naquela época. Zombávamos dele por ser pobre, embora todos nós fôssemos, mas acho que era porque ele não se envergonhava. Ele não pedia à mãe sapatos que ela não podia comprar. Não remendava a calça quando se rasgava. No 6º ano ainda usava a mesma que usava no 3º,
rasgada e já acima dos tornozelos. Sempre os chamávamos de pula-brejo. Eu pensava muito nele, falando com minha psicóloga sobre aquelas coisas que não conseguia superar, do que me fazia sentir culpado, embora eu fosse uma criança quando fui cruel com ele. Aquela era a desculpa perfeita para visitá-lo, cumprimentá-lo e, claro, oferecer desculpas. O lugar me pareceu muito menor do que eu lembrava. As ruas que foram um campo de futebol agora pareciam estreitas, mas pude me ver ali por um momento, anos atrás, jogando com meus amigos quando o lugar estava vivo. Já não restava nada. As casas estavam arruinadas, sem telhado. Passei pela escola, pelo que um dia foi a escola. Depois peguei aquele caminho que passava entre as árvores para terminar no campo e, ao final, em uma casinha, a de Justino e sua mãe. O campo estava mais abandonado que a vila. A plantação de milho parecia mais alta que eu. Ao longe vi um espantalho. Achei curioso que estivesse vestido de mulher. Parecia que fazia muito tempo que nenhum carro entrava por lá. No meio daquele caminho o mato era muito alto, mas apenas no meio. Deixei minha caminhonete vários metros antes para chegar caminhando, para não assustá-los. Justino saiu surpreso. Estava igualzinho, e reconheci aquela cara de susto ao me ver, embora agora ele provavelmente não tivesse ideia de quem eu era. O cumprimentei e disse meu nome. Ele ficou intrigado por um momento, como se perguntasse por que eu estava ali. Disse que tinha visitado o lugar para ver o que restava da minha casa, que Dona Conceição tinha me dito que ele ainda estava ali. Não entendo por quê, mas ele ficou feliz em me ver. Parecia que gostava de ter alguém mais ali com ele, que alguém se lembrasse de que ele existia. Ele me convidou a entrar e aceitei, ainda surpreso com sua amabilidade. Era como se ele não se lembrasse de quem eu era, de como o tinha tratado. Perguntei se ele se lembrava bem de mim e ele disse que sim. Até me contou sobre aquela vez quando ele e sua mãe derrubaram uma caixa de verduras que levavam. Todos riram. Eu fui o único que decidiu ajudá-los e os acompanhei até sua casa, carregando nos braços todas as verduras que pude. Foi curioso porque eu não lembrava disso, e essa foi a única memória que ele guardava de mim. Ele pegou uma garrafa de cachaça e aceitei um gole. Disse que só um porque eu dirigiria de volta à cidade, mas aceitei o segundo quando uma chuva começou. Disse que esperaria, que não sairia na tempestade, e ele serviu a segunda dose. Sentamo-nos em sua entrada para ver a chuva cair. O vento estava forte naquele finalzinho de tarde. Sabia que ia chover e até tinha visto o tempo se formando, mas não liguei. Estava prestes a dizer algo, mas Justino ignorou, então fiz o mesmo. Pelo menos tentei fazer. Sem perceber, já eram 7 da noite. Continuamos bebendo e perguntei a Justino se ele não lembrava do quanto fui mal com ele, como zombava junto aos outros. Ele disse que sim, mas que há muito tempo tinha decidido deixar isso para trás, nos perdoar. Ele deixou de ter raiva de nós quando encontrou Chicão, o pior de todos, um suposto amigo que na verdade nos causava dor de cabeça. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, então perguntei onde ele o encontrou. Naquele momento pensei que ele estava prestes a me contar uma história normal, que o mais mente fraca dos seus amigos você acaba encontrando nas ruas um dia, às vezes pedindo dinheiro nas calçadas, perdido nas drogas. Uma história que eu certamente já tinha ouvido. Mas não, Justino estava prestes a me contar algo muito diferente. Algo que aconteceu pouco depois de eu ter deixado o lugar, quando tínhamos 15 anos. Chicão estava se juntando há meses com aquelas pessoas más, aquelas que andavam fortemente armadas. Eu não vivia as ameaças que Justino me contou, aquelas que ele fazia até mesmo a seus amigos, a seus pais, por estar andando com aquele tipo de gente. Um dia ele subiu na caminhonete desses caras e simplesmente foi com eles. Disseram que ele era muito corajoso, que isso o levaria longe. Ele foi com eles e não voltou mais. Depois disso, seus pais e as pessoas que restavam começaram a procurá-lo. Chicão era um menino problemático.
mas ainda assim um menino, apesar de tudo. E quem o encontrou foi Justino, semanas depois de terem parado de procurá-lo. Ele tinha ido quase na saída da cidade, onde ainda tinha família, onde sempre havia algo de comer para eles, quando ele e sua mãe já não tinham nem farinha com água para comer. De volta com sua sacola, decidiu cortar caminho pela mata. Pode dar medo, mas não a pessoas como ele, acostumadas a percorrê-la à noite. Além disso, ele estava com seu cachorro, mas de repente este começou a chorar, a latir para algo à frente. Justino levava uma lanterna que achou no lixo. Ele apontou para cima, para as árvores, para onde seu cachorro continuava latindo. Lá estava pendurado o que restava de Chicão, pendurado por uma perna, disse Justino. Parecia que estava ali há semanas. Sem entrar em detalhes, ele me disse que Chicão foi torturado da forma mais cruel que você possa imaginar. Quem fez o que fez com ele nem humano era mais. Doeu muito vê-lo assim. Justino disse que naquele momento percebeu o quão frágeis todos nós somos e que no fundo éramos todos crianças assustadas, mesmo quando fomos tão maus com ele. Por mim, tudo está perdoado, só falta você se perdoar, ele me disse enquanto tomava mais uma dose. Dessa vez ouvi algo que claramente era um choro, parecia vir do milharal. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, mas que era melhor entrarmos porque já estava esfriando. Ele tentou abrir outra garrafa, mas eu disse que não, que estava bem assim, que preferia um café para poder sair dali assim que a chuva acalmasse. Ele preparou o café não sem antes zombar de mim. Disse que eu tinha esquecido como chovia naquela região, como se eu quisesse apagá-la do mapa. Não vai acalmar até a madrugada. Você pode se acomodar, ele me disse. Enquanto eu tomava o café, ele adormeceu falando sozinho. Pensei que não seria má ideia dormir meia hora também. Já não me sentia tonto, mas queria estar pronto para dirigir. Coloquei algumas panelas nas goteiras da cozinha e sentei-me em um pequeno sofá quebrado e fedido que ele tinha ao lado da janela. Um raio próximo sacudiu as paredes de repente e me acordou. Senti como se tivesse caído a poucos metros da casa. Olhei pela janela para confirmar que ainda chovia forte como há horas. No telefone ainda não havia sinal. Em casa já estariam preocupados comigo, então pensei em sair dali apesar do mau tempo. Um relâmpago iluminou tudo lá fora. Ao longe, pelo caminho por onde eu tinha vindo, entre o milharal, pude ver alguém se aproximando. Era uma silhueta pequena e encurvada. Talvez eu só tivesse imaginado, pensei, mas um novo relâmpago a revelou novamente, se aproximando. Justino, Justo, acorda. Alguém está vindo, eu disse, mas ele ainda estava dormindo profundamente. Voltei para a janela. Aquela pessoa já estava a uns 40 ou 50 metros, o que me permitia vê-la só um pouco ainda na escuridão. Achei que vi um avental xadrez como o que tinha visto no espantalho. Não podia ser possível. Ajude-me. Abra que está chovendo muito. Pensei reconhecer a voz por um momento. Meu Deus, era apenas a mãe do Justino. Quem sabe de onde ela vinha àquelas horas? E eu fui um tolo que nem sequer perguntei por ela. Certamente vinha de outra cidade, de sua família. Me apoiei na porta. Estava prestes a abrir. Mas o choro que havia rondado por tanto tempo ressoou novamente na minha cabeça. Estava lá fora, algo estava lá. A casinha não tinha luz, então às escuras, procurando Justino, finalmente o encontrei. Disse-lhe que sua mãe havia chegado, que deveríamos sair para ajudá-la. Essa não é minha mãe. Minha mãe morreu há anos, não abra a porta. Ela sempre vem, mas logo vai embora. Levei alguns segundos em silêncio para assimilar o que ele acabava de dizer. Aquilo não fazia sentido nenhum em minha mente. Perguntei a Justino se eu poderia dar uma olhada, se eu poderia vê-la. Ele respondeu que não recomendava. Mesmo assim, me aproximei da janela. Pela fresta da cortina consegui vê-la, embora estivesse muito escuro. Ela parecia olhar para dentro, parecia estar esperando que eu olhasse,
mas não podia ser. Era a mãe dele, tal como eu me lembrava. O que é isso? Por favor, explique o que é. Perguntei desesperado a Justino, que me deixou falando sozinho. Ele disse que eu tentasse dormir um pouco, que não saísse, que não abrisse a porta e estaríamos bem. Ela chora um pouco, me disse, e depois vai embora. Sentei no chão, o mais longe possível da porta. Justino voltou a dormir. Com os minutos e depois as horas, adormeci também. O choro parou de ser ouvido. A chuva foi acalmando pouco a pouco, então adormeci. No chão, encostado na parede, o som da porta me acordou. Talvez eu não tenha escutado bem, mas então ouvi novamente. A porta se abriu. Justino acordou assustado. Eu não conseguia me levantar. O medo me congelou completamente, no entanto nada entrou. Lá fora havia apenas silêncio. Nós dois nos levantamos para verificar. Tudo parecia estar bem. Olhei para o relógio. Passavam das 4 da manhã. Disse a ele que era hora de ir embora. O céu estava completamente limpo. Justino não me respondeu nada. Agradeci por tudo. Pedi desculpas novamente e caminhei até minha caminhonete. Pude notar enquanto andava que aquele espantalho estava de novo no meio do campo. Definitivamente estava vestido como aquilo que se aproximou durante a noite. Naquele momento, o que mais queria era me afastar dali, daquela casa, daquele campo, de Justino, do que parecia ser a mãe dele. Saí para a estrada e finalmente parei na cidade vizinha. Precisava de um café, mas a loja ao lado do posto de gasolina só abriria em 1 hora, então me recostei para esperar. Recostei na caminhonete, fechei os olhos. O sol me acordou 1 hora depois. Entrei na loja e peguei um café. A mulher que atendia me parecia conhecida. Ela também me reconheceu, embora não soubéssemos nossos nomes. O que faz por aqui? Foi ao vilarejo? Já não há nada para ver, né? Definitivamente não, respondi. Mas passei a noite lá. Foi suficiente para não voltar. Onde? Perguntou ela, estranhando. Com o Justino, na casa dele. Dona Conceição me disse que ele ainda estava lá. Fui procurá-lo, mas não vi muito mais que isso. Parece que todos já foram embora. Ela demorou para me responder. Mas lá não resta ninguém, disse ela. Eu não soube o que responder. Certamente ela não sabia que ainda havia algumas famílias lá. Ela jurou que estava certa do que dizia. Então tudo o que precisava fazer era dirigir de volta a alguns quilômetros. Eu sei, eu tinha certeza que Justino ainda estava lá, que Dona Conceição ainda está lá. Comi o polvilho vencido que ela me vendeu. Mas eu não tinha nada a provar. Não havia razão para voltar. Não contei a ninguém que passei a noite lá até vários dias depois. Mas tudo o que recebi da minha família foram explicações sobre o que, segundo eles, eu imaginei que havia acontecido. Ninguém sequer considerou a possibilidade de que algo daquela noite tenha sido real. Fiquei tão irritado com a forma como reagiram que parei de contar a história. Mas vou confessar a vocês que estou reunindo forças e coragem para voltar àquele lugar, para procurar Justino, para percorrer aquelas ruas novamente, talvez para reconstruir minha casa em algum momento, a casa onde cresci. Sobretudo porque há semanas um dos amigos de infância do meu pai deu uma volta por lá. Não sei como ele soube do que vivi, porque pelo menos eu não contei. Ele veio me ver especificamente para me dizer que da casa de Justino não restava nada, que a única coisa que havia lá era um espantalho horrível no meio do que foi seu campo. Eu não acredito nele. Não posso acreditar. Há coisas que preciso ver com meus próprios olhos. Por anos trabalhei para minha tia em uma floricultura em frente a uma funerária em 1980. Eu trabalhava de madrugada,
vendendo arranjos florais para pessoas que chegavam tarde e tristes para velar seus mortos, às vezes com lágrimas nos olhos, outras vezes quase obrigadas, como se visitassem alguém que não lhes importava tanto. Durante o tempo que trabalhei lá, vi muitas coisas, algumas mais estranhas que outras, mas o que aconteceu em uma noite de tempestade, exatamente como esta que ocorre hoje enquanto relato, ficou muito marcada na minha memória. Uma recordação que sei que levarei comigo para o túmulo. Naquela noite estávamos minha colega Magda e eu. Gostava quando não tinha que ficar sozinha. Nos fazíamos companhia e víamos a madrugada passar juntas. Chovia tanto que mal conseguíamos ver a funerária em frente, que parecia estar completamente às escuras, como se não houvesse velório naquela noite. Vai ser uma noite lenta, disse Magda. Não há movimento algum. Tínhamos outras funerárias próximas, mas com aquele clima parecia estranho que alguém fosse aparecer. Fechamos a porta quando o vento começou a empurrar a chuva para dentro da loja. Nos colocamos a conversar no balcão enquanto eu trabalhava em alguns arranjos. Algo naquela atividade de cortar caules e flores, de fazer os arranjos, me acalmava. Concentrei-me na conversa de Magda enquanto cortava e cortava, sem pensar, de forma automática. Ela me contava o quanto noites como aquela a aterrorizavam, lembrando-se de quando era criança e tinha que ficar sozinha com seus irmãos mais novos. Ela tinha 12 anos, mas era a mais velha e tinha que cuidar deles enquanto seu pai trabalhava. Contava-me que sempre a alertavam que, escondidas entre a chuva e a noite, havia coisas más que aproveitavam para se aproximar de onde normalmente não podiam. Alguém bateu na porta e nos tirou das histórias de repente. Era uma senhora de preto, com um véu que mal deixava ver seu rosto. Não era incomum que algumas pessoas ainda se vestissem assim, com costumes de outros lugares. Abri a porta para ela e coloquei um tapete para que se secasse ao entrar. Quando abri, junto com a senhora entrou um frio que nos congelou até os ossos. A senhora entrou encharcada. Ficou parada sem dizer nada e perguntamos como podíamos ajudá-la. Sem dizer uma palavra, ela foi até um dos cantos da loja, onde estavam as coroas de flores mais bonitas. Magda e eu ficamos perto do balcão. Aprendemos que, em momentos como aquele, há pessoas que não gostam que um vendedor as siga pela loja, preferem escolher com calma o arranjo que vão levar. Outras, no entanto, precisam que praticamente coloquemos algo em suas mãos, qualquer coisa. Aquela senhora, pelo que percebi de relance, parecia ser do tipo que não queria falar. A chuva aumentava, mas vimos uma carroça passando devagar que parou em frente à funerária. Parecia que haveria movimento, afinal. Magda caminhou até a entrada para ver melhor. Um relâmpago que caiu muito perto de nós iluminou por um momento as pessoas dentro. As duas usavam chapéu, apesar da chuva. Notamos que a carroça era muito velha. Eu nunca tinha visto uma assim. Perdão, senhora. A senhora tem algum serviço na funerária em frente? Perguntei enquanto continuava com os olhos fixos na carroça. Queria perguntar se havia algo especial acontecendo naquela noite, investigar sutilmente, mas ela não respondeu. Magda e eu viramos quase ao mesmo tempo para a senhora, mas ela já não estava mais lá. Quando vimos que a loja estava vazia, ouvimos movimento na parte de trás, no quartinho que usávamos como depósito. Apesar de termos que ir e verificar por que aquela senhora tinha ido para lá, nem Magda nem eu nos atrevíamos a dar um passo. O depósito estava completamente escuro, não sabíamos se ela estava nos esperando, se era perigosa. Magda criou coragem de repente e, sem pensar, gritou em voz alta que não podia estar ali, que estava procurando encrenca. Ela entrou rapidamente, acendendo a luz, e eu esperava do lado de fora, sem poder me mover, sem ver o que estava acontecendo lá dentro. Vitória, venha! Ouvi a voz dela me chamando. Entrei com ela, mas não havia ninguém lá. Aquele quartinho não tinha porta, não havia como a senhora ter saído.
Naquele momento percebemos que a senhora entrou muito molhada, mas não havia uma única gota de água no chão. Saímos dali, olhamos para o outro lado da rua, na chuva cada vez mais intensa, e a carroça já não estava mais lá, mas havia 3 figuras paradas na calçada em frente, aparentemente nos olhando. Eram 2 homens altos de chapéu, e no meio deles, uma mulher de véu preto. Posso jurar que era a mesma mulher que esteve conosco momentos atrás. De repente, eles atravessaram a rua em nossa direção. Magda correu para a porta, colocou o letreiro de fechado e eu só conseguia baixar as cortinas e apagar a luz. As 3 pessoas se posicionaram em frente à porta, mal perceptíveis atrás da nossa cortina. Lá fora também estava escuro. Magda pegou o telefone e ligou para a dona da floricultura. Minha tia não se importou em acordá-la no meio da noite. Era uma emergência, e ela nos disse para ligarmos a qualquer hora se algo acontecesse. Mas parecia que ela não entendia o que estava acontecendo. Mesmo Magda explicando claramente, eu só ouvia minha tia perguntando do outro lado da linha se a senhora de preto ainda estava lá dentro, e Magda dizendo que não, mas também que não a tínhamos visto sair. Minha tia disse para esperarmos um momento, que ela se comunicaria com um amigo policial que estava na área central, que ele viria até lá. Disse para nos escondermos no depósito e trancarmos bem. Bateram na porta. Uma das 3 figuras bateu na porta. Magda e eu nos escondemos e ouvimos como tentaram abrir. Corremos para a parte de trás, para o depósito, e um momento depois ouvimos aquele som típico das viaturas mais antigas, como quando dão um aviso na rua. Voltamos para a parte frontal da loja. As pessoas já não estavam mais lá. Através das cortinas, vimos a luz da polícia se aproximando. Parou bem em frente a nós e nos aproximamos da porta. Um policial de uns 50 anos desceu, acompanhado de um muito jovem. Abrimos a porta e eles perguntaram se estava tudo bem. Boa noite, como estão? Me pediram para dar uma olhada, mas a verdade é que não entendi bem o que disseram que aconteceu. Tentamos fazer um pequeno resumo do que nos havia ocorrido, até com um pouco de vergonha, pois parecia uma simples história de criança. Os 2 policiais se entreolharam, e então o mais velho falou baixo conosco. Olhem, se puderem, vão descansar. Não haverá trabalho hoje, as funerárias próximas não estão funcionando, e a noite está muito estranha. Viemos responder a uma chamada da senhora da limpeza, da funerária aqui na rua de trás. Ela disse que ouviu alguém andando em uma sala vazia, onde só havia um falecido que ninguém tinha ido visitar. Conte sobre a mulher de preto, chefe, interrompeu o policial jovem. Sim, alguns colegas receberam um relato de uma mulher que pulou de uma ponte aqui perto, vestida toda de preto. Várias pessoas que se abrigavam da chuva a viram, mas não houve rastros dela embaixo da ponte. Nada que indicasse que algo assim realmente aconteceu, que alguém tinha pulado. A noite está muito estranha. Assim que os policiais foram embora, Magda ligou para seu pai, que chegou cerca de 30 minutos depois para nos buscar. Ele me deu uma carona até um ponto de táxis que iam para minha casa, mas como não havia nenhum, ele me levou até lá. Foi muito estranho, a cidade parecia vazia. É raro ver tão poucas pessoas por aqui. As poucas pessoas que estavam na rua pareciam estranhas, pareciam quase sombras à distância em lugares escuros. Foi como se estivéssemos andando em uma cidade de fantasmas. Com o tempo tentamos encontrar explicações, mas nunca as encontramos. Magda e eu sempre guardamos isso como uma recordação de uma noite estranha, onde algo muito estranho aconteceu. Às vezes quero me convencer de que foi apenas histeria coletiva, todo mundo pensando que algo terrível estava para acontecer. Sentir-se assim pode fazer você imaginar coisas, não é? Agora sou daquelas pessoas que, apesar de terem visto algo, prefere dizer que não acredita. Eu me convenço de que não vi nada. Até que voltam noites de tempestade como aquela, até que chove assim como hoje, e eu lembro do que vem com as tempestades,
e o medo novamente se torna real. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu estava na faculdade, anos atrás, fiquei várias noites até muito tarde fazendo lição. Isso não era algo que eu fazia regularmente, mas apenas algumas vezes, durante projetos ou coisas do tipo. Bem, uma vez eu tive um projeto realmente difícil para uma das minhas aulas. A boa notícia é que eu tinha um dos meus melhores amigos na classe e éramos parceiros de projeto. Então, uma vez fui até a casa desse amigo, que ficava um pouco afastada do campus. Eu morava em uma casa universitária diferente com alguns colegas de quarto, que ficava a cerca de 5 minutos de carro de lá. Tivemos uma noite realmente longa trabalhando no projeto. Fiquei lá até cerca de 2 horas da manhã, mas finalmente terminamos. Então pude sair e dirigir de volta para minha casa. Quando saí da casa do meu amigo, caminhei até meu carro e comecei a dirigir para casa. A essa altura, as ruas estavam muito quietas. Na verdade, não vi nenhum outro carro nos primeiros minutos. Mas logo depois que virei em uma rua, lembro de perceber faróis atrás de mim. Continuei dirigindo e percebi que um carro estava me seguindo muito de perto. Eu não estava dirigindo particularmente devagar nem nada, então achei meio estranho. Quando fiz mais algumas curvas, o carro continuou me seguindo. Quando cheguei perto da minha casa, suspeitei que estava sendo seguido. Eu não sabia quem estava dirigindo aquele carro, mas sendo tão tarde da noite, tive um mau pressentimento sobre isso. Quando cheguei na minha rua, comecei a encostar no lado da estrada, meio que em frente à minha casa. Não tínhamos uma entrada para carros, então você tinha que estacionar na frente. Encostei, e quando fiz isso, vi que o carro atrás também estava encostando. Eu sabia que não era nenhum dos meus colegas de quarto. Pensei em sair do carro e entrar em casa, mas decidi não fazer isso. Ao invés disso, apenas fiquei sentado dentro do carro e esperei para ver o que o carro logo atrás faria. Dentro de alguns segundos, a porta do motorista se abriu. Olhei no meu espelho e vi um homem sair e começar a caminhar na minha direção. Eu não reconheci esse cara e não tinha ideia de quem ele era. Ele estava caminhando em um ritmo rápido diretamente até mim, no lado do motorista. Tive um mau pressentimento sobre isso. E bem quando o homem estava prestes a alcançar minha porta, pisei no acelerador. Pelo espelho vi o homem começar a correr de volta para o seu veículo. Eu sabia que tinha que ser rápido, então fui até o fim da minha rua, e então virei à direita. Depois virei rapidamente à esquerda em outra rua residencial. Consegui ganhar uma boa distância dele, e não conseguia vê-lo atrás de mim, mas também sabia que éramos praticamente os únicos 2 carros dirigindo agora, então continuei acelerando para me afastar. Virei em mais algumas ruas e então havia um posto de gasolina. Entrei no estacionamento do posto e fui para a parte menos usada com algumas vagas de estacionamento. Depois de estacionar, desliguei os faróis e esperei verificando meu celular, mas estava sem bateria há horas. Eu podia ver algumas ruas residenciais próximas e alguns momentos depois, meio que vi um carro passando. Acho que era o cara, pois não demorou 5 minutos para que eu ouvisse um som de tiro. Continuei esperando lá no estacionamento do posto por mais 20 minutos e ninguém apareceu, então suspeitei que ele havia atirado para cima e não em alguém. Felizmente ele não foi até o posto de gasolina. Depois de tudo isso, liguei meus faróis e dirigi cuidadosamente de volta para casa. Conhecia bem o caminho de volta para minha casa e realmente não queria que o cara me visse. Consegui voltar e estacionei, então entrei rapidamente. Felizmente o carro não voltou. Sempre me perguntei, no entanto, por que ele me seguiu, o que ele queria de mim e por que atirou. Quero dizer, eu nem sei quem era o cara. Não tinha dinheiro e meu carro era velho.
Em setembro, fiz uma viagem até Myrtle Beach com minha família. Éramos eu, minha mãe, minha irmã, o marido dela e seus 2 filhos. Tínhamos usado meu carro e o carro da minha irmã e do meu marido para transportar tudo. Tínhamos alugado uma casa de praia por pouco mais de uma semana e nos divertimos muito. Eu estava no meio de um momento difícil na minha vida e estava lutando entre empregos. Tendo acabado de começar 2 novos empregos, eu estava com pouco dinheiro e preocupada em fazer o pagamento do meu carro em dia e coisas do gênero. Então optei por voltar para casa 2 dias mais cedo para tentar trabalhar mais horas. Minha família expressou estar nervosa porque eu planejava sair depois do jantar e dirigir durante a noite para chegar em casa. Eu os consolei dizendo que ficaria bem acordada a noite toda e iria direto para casa e só pararia para abastecer e comer quando necessário. Sou uma excelente motorista, mas um pouco impaciente, então costumo ir até que seja absolutamente necessário parar e fazer uma pausa. No entanto, esta seria uma viagem de 12 horas e eu sabia que precisaria de pausas. Então fiz questão de parar em todas as paradas para pelo menos sair e me alongar. Estava passando pela Virgínia Ocidental. Tenho certeza de que vocês sabem como paradas para descanso podem ser isoladas à noite, especialmente quando você está atravessando as montanhas. Parei em um centro de visitantes porque eles anunciavam que havia uma lanchonete de fast food e eu tinha muito que ir ao banheiro. Isso era muito tarde da noite, entre 1 e 3 horas da madrugada. Parei e percebi que os prédios com fast food estavam fechados, então dei a volta no estacionamento e estacionei sob um poste de luz em frente ao centro de visitantes para poder usar o banheiro. Saindo pela porta, demorei a calçar os sapatos para entrar. Depois de olhar em volta e não ver nada fora do comum, verifiquei meu telefone e peguei minha carteira antes de me levantar, certificando-me de que a buzina do meu carro tocasse para sinalizar que minhas portas estavam trancadas. Caminhando em direção ao centro, vi um homem com um moletom branco parado na beira da calçada. Não pensei muito nisso até olhar por cima do ombro e ver que ele estava me observando entrar. Por alguma razão, olhei para a minha esquerda quando me virei para frente e notei outro homem sentado nos bancos que ficavam do outro lado dos arbustos altos e finos. De repente pensei, não. Entrei, fiz xixi e antes de sair do banheiro liguei para minha amiga, já que meu marido estava no trabalho. Por mais idiota que fosse, porque ela estava a umas boas 4 a 6 horas de distância, eu simplesmente me senti segura ao fazer isso. Expliquei rapidamente a minha situação e fiz com que ela ficasse ao telefone comigo. Comecei a sair e não consegui mais ver o homem na frente da calçada. Olhei para a direita e vi os 2 homens parados ao lado de um banco. Olhando para frente, vi um casal entrando para provavelmente usar o banheiro também. Tive o impulso de pedir-lhes que caminhassem comigo, mas minha paranoia surgiu porque eu sabia que algo estava errado em algum lugar e não perguntei, pensando que eles poderiam conhecer os homens. Caminhando rapidamente até meu carro, expliquei à minha amiga que os homens estavam perto dos bancos. Olhando de maneira disfarçada novamente para trás, vi o homem de moletom branco andando em minha direção e contei a ela. Mais alguns passos à frente, olhei mais uma vez e vi seus passos acelerados. Nesse ponto eu disse que ele estava me seguindo até o meu carro e entrei em desespero. Felizmente fui rápida. Eu peguei minha chave, destranquei meu carro e praticamente me joguei dentro. Sem ousar olhar para trás, dei ré no meu carro e acertei o homem que estava me perseguindo. Acelerei sem ver o que tinha acontecido com ele. Eu nem parei para colocar o cinto de segurança. Eu não olhei para trás nenhuma vez. Parei na próxima estrada com pedágio e fiz um relatório, e os trabalhadores chamaram a polícia estadual para verificar as coisas. Não parei de tremer por horas e me recusei a sair do carro até chegar em casa. Fiquei horrorizada ao pensar que se aqueles caras tivessem prestado atenção e se movimentado mais rapidamente, enquanto eu estava de frente para o terreno, calçando os sapatos,
eu não teria absolutamente nenhuma defesa. Quando criança, desde que me lembro, a ideia de dormir sozinho me aterrorizava. Toda a minha família sabia disso. Era uma sensação que simplesmente não me abandonava. Felizmente, sempre tive meus irmãos em casa, porque, sério, era um medo completamente irracional que me paralisava. Sempre que havia alguma possibilidade, mesmo que distante, de ficar sozinho em casa, eu ia parar na casa de um parente. Quando cresci, quando tive meu primeiro emprego, finalmente fui morar longe da casa dos meus pais, mas ainda assim nunca sozinho. Sempre tive ao meu lado colegas de quarto. Quando meu colega foi embora, voltei para a casa dos meus pais por um tempo e mais tarde tive a sorte de ter uma namorada que sempre entendeu essa estranha fobia que eu tinha. Fui morar com ela e ela sempre me apoiou. O irmão dela morava muito perto do nosso apartamento e quando ela precisava sair, dizia para ele ficar em casa. Não sei sob quais pretextos ou o que ela deve ter inventado, mas ele sempre ficava na sala jogando videogame comigo até muito, muito tarde da noite. Também tenho que esclarecer que na minha casa, quando eu era criança, nunca me explicaram a origem desse medo, mas sempre fizeram o possível para cuidar de mim. Eles nunca agiram como se fosse algo irreal ou absurdo, de forma alguma. Isso sempre me fez acreditar que devia haver algum motivo, mas se eu soube disso em algum momento da infância, já não me lembro. Há algumas semanas recebemos uma ligação que nos acordou alarmados. Como sempre, um telefonema à meia-noite é preocupante. Era a mãe da minha namorada. Seu irmão havia sofrido um acidente e não sabiam como ele estava. Eles nem sabiam para qual hospital o haviam levado. Ela só sabia o pouco que um policial lhe contou via chamada. Minha namorada sabia em que área seu irmão estava, como sempre, e naquele momento saiu de casa para ir procurar o irmão junto de sua mãe. Claro que me ofereci para ir com ela, mas nosso carro é daqueles bem pequenos para 2 pessoas. Então, se eu fosse, só iria atrapalhar. Então eu fiquei. Ela saiu tão rapidamente que eu não percebi, até que o silêncio do apartamento se encheu, e nisso tomei conta que eu estava sozinho, que muito provavelmente passaria aquela noite completamente sozinho naquele lugar. Era tarde demais para ir à casa dos meus pais ou ligar para alguém. Senti que, de alguma forma, talvez a vida me havia levado àquele momento, para enfrentar minha fobia, para superá-la naquela noite. Então eu fiz isso. Fingi que não estava com medo. Fiquei esperando que o irmão da minha namorada estivesse bem, que o encontrassem logo, que tivesse sido um mal-entendido. Tentei adormecer e não pensar, não insistir no medo até conseguir. Meus olhos se fecharam completamente. Meu corpo parecia feito de chumbo preso na cama, sem conseguir me levantar. Depois de não sei quanto tempo a porta foi ouvida. Minha namorada havia chegado, pensei. Queria abrir os olhos, perguntar se estava tudo bem, se haviam encontrado o irmão dela, mas não consegui. Estava muito cansado. Eu não conseguia me levantar ou abrir os olhos. Eu só conseguia ouvir e sentir a cama. Eu estava acordado, estava consciente. Minha mente estava, mas meu corpo não. De repente, a pessoa ao meu lado se aproximou. Senti o tecido como se estivesse usando um suéter muito velho, duro e rígido. Então senti um cheiro horrível, como lixo, e meu nariz começou a escorrer. Eu ouvi tudo, ouvi como aquela pessoa ao meu lado estava respirando com dificuldade, como suas mãos se mexiam sob o colchão. Minutos se passaram, horas se passaram, isso durou quase a noite toda. Eu dormia por alguns momentos e então percebia novamente que havia alguém comigo. Quando essa pessoa saiu do quarto, fechou a porta e eu fiquei ali, imóvel, sem conseguir me mover, sem conseguir reagir, sem conseguir abrir os olhos. Adormeci e acordei com a luz da manhã, quando minha namorada chegou.
A primeira coisa que aconteceu foi me lembrar do medo, do que senti, e minha namorada me perguntou o que diabos havia ali. Percebi que estava cheio de cabelo ao meu lado, cabelo preto, muito comprido e que fedia. Ela me perguntou de onde tinha vindo, e eu expliquei o que tinha visto, o que senti durante aquela paralisia. Mesmo eu tentando explicar, minha namorada ficou com raiva. Não fazia sentido alguém entrar em nossa casa e deixar aqueles cabelos, mas ela não queria ouvir. Ela gritou comigo, gritou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Parecia que não era ela. Ela me pediu para sair de lá e acabei voltando para a casa dos meus pais, para o meu quarto, pelo menos por alguns dias em que minha namorada pudesse, não sei, cair na real. 3 dias depois ela veio me procurar em minha casa. Chorando, me pediu para voltar com ela para o apartamento porque tinha algo para me contar. A primeira coisa que ela fez foi me explicar como algo a fez perder o controle naquela hora em que chegou. Ela sabia que aquele cabelo não poderia pertencer a uma mulher, mas algo, uma voz, parecia falar com ela, lhe mandava me expulsar. Ela disse que naquela noite ela teve o mesmo medo, a fobia que sofri durante toda a minha vida. Enquanto se preparava para dormir, sentiu um vazio no peito incontrolável, algo que não conseguia explicar, que não sabia de onde vinha. Ela tomou alguns comprimidos para dormir muito fortes. Sem poder abrir os olhos, ouviu a porta. Não fui eu. Um fedor entrou no quarto e então algo se deitou ao lado dela. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguia, até que finalmente aquela coisa se levantou. Ela conta que conseguiu abri-los um pouco, que sua visão estava embaçada, mas ainda assim conseguiu ver alguém saindo do nosso quarto. Então, antes de dormir, enquanto pensava por um momento em falar comigo para ir até lá, aquela voz em sua cabeça começou a falar com ela. Dizia que ela não precisava de mim e que tinha que dormir. Pela manhã, quando acordou, notou que o outro lado da cama estava cheio daquele mesmo cabelo preto, mas muito, muito mesmo, como se metade do cabelo daquela mulher tivesse caído. Ela não me procurou, mas não ia ficar lá mais uma noite sozinha. Então foi até a casa da mãe, onde o irmão estava se recuperando do acidente, algo que não foi tão grave. Mas mesmo estando na casa da sua mãe, algo aconteceu no nosso apartamento. E no dia seguinte, vários vizinhos escreveram-lhe no WhatsApp. O nosso quarto tem uma janela que dá de frente para outro apartamento no mesmo andar. E naquela noite, todo o prédio ouviu uma porta se abrindo e fechando incessantemente a noite toda, vindo do nosso apartamento. Alguns sabiam que naquela noite estava vazio, e 2 vizinhos disseram que viram algo na nossa janela, algo parado ali, olhando para fora. Uma senhora, uma mulher de aspecto sujo, de aparência assustadora, principalmente porque não tinha lábios, não tinha boca. Acabamos pedindo a um padre que era muito amigo do meu pai que fosse até lá, para que a gente tivesse um pouco de tranquilidade, para que tudo o que não deveria estar ali fosse embora. Esse padre me conhece desde que eu era criança e suponho que ele saiba de alguma coisa, pois me pediu para não me descuidar, para não me desapegar de Deus. Ultimamente penso muito no que aconteceu comigo e com minha namorada. Acredito que tem algo preso a mim por alguma razão que desconheço. Olá a todos do canal. Quero que você saiba que gosto muito do seu conteúdo. Acho muitas das histórias compartilhadas aqui realmente impressionantes. Por isso quero contar a minha, uma história que meu avô sempre me contava. Infelizmente, ele faleceu há 1 ano, mas quero que a história fique sempre na minha memória. É por isso que quero compartilhar. Peço desculpas se algo ficar confuso. Não sou um bom escritor, mas farei um esforço para contar para vocês como ele tantas vezes me contou, da perspectiva dele na primeira pessoa. Gostaria que todos os que estão ouvindo imaginassem por um momento que vocês são netos do meu avô. Deixe a imaginação fluir como se ele estivesse contando para vocês. Bom, então vamos lá.
Lembro-me de quando era criança, de quando tinha cerca de 8 anos, de quando isso aconteceu comigo e com meu irmão mais novo, que era 2 anos mais novo que eu. Meu irmão e eu tínhamos minha pequena mãe e meu pai, meu velho, mas éramos muito pobres, às vezes nem tínhamos o que comer. Lembro-me que meu querido pai trabalhava duro todos os dias no campo para poder trazer algo para comermos, qualquer que seja, embora muitas vezes meu pai e minha mãe não comessem. Foram tempos terríveis, realmente terríveis, mas devo confessar que quando criança, a gente acaba não vendo as coisas da forma que vemos quando crescemos. Apesar de todas as dificuldades que tínhamos, eu era muito feliz ao lado do meu irmão. Como toda criança, nós não víamos além do que realmente estava acontecendo. Só queríamos brincar. Mas então, do dia para a noite, tudo piorou quando meu pai caiu de cama. Infelizmente, um escorpião o picou enquanto estava no campo, e após complicações, meu pai morreu. Lembro que minha mãe chorava todas as noites. Isso me deixou muito triste, filho. Mas o que eu poderia fazer tendo apenas 8 anos? Meu pai mal havia me ensinado a pegar em uma enxada. A situação piorou, e dias ainda piores chegaram até nós. Mas minha mãe, como a mulher forte que sempre foi, começou a se movimentar em busca de trabalho, um dia após o outro, até que ela encontrou um como tecelã. O ruim é que ficava muito longe de onde morávamos, mas não havia outro jeito. Lembro-me muito bem que ela saía muito cedo e voltava muito tarde. Quase não a víamos mais porque quando ela saía, ainda estávamos dormindo, e quando ela voltava, já tínhamos ido dormir. Foi em meio a esse perrengue que ela me disse que eu tinha que cuidar do meu irmão mais novo, que agora eu era o homem da casa, e ficamos assim por alguns meses até aquele maldito dia chegar. Meu irmão não conseguia dormir nessa noite. Lembro-me de vê-lo conversando, e ele me disse que havia falado com nosso pai. Eu sabia que era impossível e acreditava que era porque ainda não conseguia assimilar a sua morte, e decidi ignorar isso. Já estava adormecendo de novo quando ouvi a porta da minha casinha bater, como se tivessem fechado com muita força, quase com a intenção de derrubar. Levantei-me. Meu irmão não estava mais comigo. Corri o mais rápido que pude e, com medo, saí para procurá-lo. Consegui ver que ele se dirigia para a floresta por um caminho próximo à minha casa. Corri e entrei na mata para procurá-lo, mas não consegui encontrar. E lá estava eu, procurando e procurando até que também ouvi a voz do meu velho, mas parecia muito grossa. Comecei a seguir aquela voz, e agora eu estava procurando meu pai, e finalmente vi quem estava fazendo aquela voz. Vi uma mulher, o formato de uma mulher negra com cabelos grandes, mas não consegui distinguir seu rosto. Meu irmão estava perto dela, ao seu lado, e eu estava hipnotizado. Gritei com ele e ele se virou para olhar para mim. Lembro-me de tudo muito bem. Você não sabe o tamanho da dor. Posso me lembrar de tudo claramente. Foi minha culpa. A mulher agarrou meu irmão pelo pescoço e o arrastou para a escuridão. Meu irmão gritou comigo para ajudá-lo, mas eu me escondi. Estava tão assustado. Muito, eu tinha apenas 8 anos. Eu não sabia o que fazer. Dói-me pensar que meu irmão pensou que eu o havia abandonado porque não o ajudei. Se eu fosse um bom irmão, deveria ter cuidado dele, e assim não teria vivido a vida toda com essa culpa, com a culpa do meu descuido. Sempre o terei em meu coração, meu querido irmãozinho. Espero que um dia ele me perdoe. Naquela noite, quando voltei para casa, minha mãe já estava lá, preocupada, como era lógico. Ela chegou e não nos encontrou em casa. Ela me viu chorar quando a vi. Lá eu tive que confessar o que havia acontecido. Lembro-me de como as lágrimas dela não paravam de sair, como a pobre coitada foi destruída. Depois de alguns dias, saímos de nossa casa e fomos para a casa de um parente. Apesar da dor que sentíamos, continuamos nossas vidas. E pouco depois ela me confessou que certamente nunca mais encontraríamos meu irmão. Não com vida. Essa é a história do meu avô.
Ele morava numa humilde casinha onde se dedicava a cuidar dos seus leitões. Cada vez que íamos visitá-lo, ele me contava histórias, mas nenhuma tão dolorosa quanto esta, e hoje compartilho com vocês em homenagem a ele.